figura quase folclórica do rock BR, e muito do hype que ele passou no começo dos anos 2000 veio por causa do Marcos Mion e o saudoso Piores Clipes do Mundo. Nil, pelo amor de Deus, volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Olha só a cara dele e a cara dela, hein? Dignos de Oscar. Oscar! Não, detalhe, volta pra mim, volta mais. Aí, volta mais no comecinho dessa, aí. Meu, o Supla tá tão mal lá em Nova York que até desse tribufu ele toma fora, olha lá. Ele tá tentando dar um chameguinho a mina. Ó, bichão, lá. Ó a cara de sem jeito dele. Não, mas aí eu soube, eu falei, look at this fucking guy. Esse playboy falando de mim, what the fuck does he know about that? Pausa. Não é à toa que ele acaba o clipe sozinho, né? Tipo, o cara tentou durante 8 minutos, sei lá, quando esse clipe, falar com alguém em Nova York, ou catar uma mina, não catou mina, não falou com ninguém. Japa Girl, Garota de Berlim e tantas outras músicas que ele produziu ao longo dos anos aí, se tornariam o que a gente chama hoje de meme musical. Fato. Mas o cara vem lançando disco desde 89. E ele tem uma série de histórias aí e coisas que ele passou dentro da carreira, que vão desde os lançamentos de discos, ele passou pelo cinema também, e até um primeiro momento ali, que ele encontrou o Billy Idol e meteu o pé na moto dele. Sim, os caras já tretaram. Eu sou o Barba, e vamos de mais uma aí, biografia falada. O seu Supla nasceu na verdade como Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy, em São Paulo no dia 2 de abril de 66. Ele começou nos covers ainda nos anos 70 com as clássicas influências do cenário punk e rock and roll. As primeiras bandas dele foram o Metrópolis, o Psycho 69, e a Zig Zag, que depois virou a famosa Tóquio. Entrando nos 80, ele mudou para Nova York e foi lá que ele experimentou o hardcore com o Psycho 69. Sempre ficou numa ponte aérea muito louca entre o Brasa e a terra do Tio Sam. Numa dessas, ele trombou o Billy Idol lá na gringa e deu um entreveiro, viu? Educado, falar comigo. Aí quando ele veio assim, você falou, tá bom, então eu chutei, dei uma bica na moto dele. te cruzo lá no Brasil. Aí o Billy Idol viu e desceu, porque era um sobrado assim, 2 anos, falou, ficou, meu, o que aconteceu? Eu falei, não, isso aí que aconteceu, beleza, te vejo no Brasil, eu sou uma pessoa educada, sou um artista, vou tocar, beleza. E não, é isso aí, tem um cabelo branco que, sabe, tudo bem, você tem cabelo branco, mas Vivienne Westwood tinha cabelo branco antes de você e todo mundo. E ela que é uma coisa do movimento punk isso, tá ligado, meu? De todo mundo. Inclusive, quem deu o nome do Brothers of Brazil foi o cara que descobriu Johnny Rotten na rua, fez a primeira banda pro Billy Idol Generation X. Montou o McLaren? Não, Malcolm? Não, Bernie Rhodes, alright? Bernie Rhodes. E foi empresário do The Clash. Então eu tenho... eu tenho muita credencial pra falar qualquer coisa, entendeu? Então, aí ficou assim, aí beleza, e só foi isso, entendeu? Sensacional. Então tá de boa. Não, isso, muitas palmas. né? Mano, o cara deu uma bica na moto do Billy Idol. Não. Agora eu não me lembro se era dele ou do cara, porque eram 2 motos, mas deu uma bica na moto lá. Entre 89 e 91, ele lança 2 auto-intitulados. Depois desses 2 discos, o Supla só voltou em 2001 com o famigerado Charada Brasileiro, mas durante esse ato de lançamento de discos, ele fez coisas na TV, como a minissérie Sex Appeal. Vem, vai, entra, sai, faz, desfaz o que bem quer, bagunça a minha estação. E teve também um personagem bem icônico na época, no filme dos Trapalhões, Uma Escola Atrapalhada, fazendo o par romântico com a Angélica. Eu não tenho nada pra falar com você.
É, mas eu tenho. E ó, se você quiser se dar bem nesse colégio aqui, você vai ter que ir mais devagar, sabe? Você tá muito pra minha cabeça demais com esse estilinho todo aí. Sabe, ser pobre não é o maior problema do mundo, não. Cada um é o que é. Eu sou uma pessoa que viveu em muitas coisas na minha vida. Eu sempre fui a fundo em muito no que eu fiz. Por exemplo, de boxe, né? Foi uma experiência muito grande ter entrado no campeonato da Gazeta Esportiva. Você entrou no campeonato? Teve uma alta dedicação com pessoas humildes e muito legais. E na capoeira também, faço capoeira hoje em dia, que é uma coisa muito boa. Mas, Supla, você não fica com medo de quebrar o nariz? Ele chegou a entortar um pouco, mas isso é conversa furada de... De quê? Esse negócio tem que quebrar o nariz. Você quebra na luta, se quebrar, azar. Se não quebrar... O teu não quebrou, não. Não, então, por exemplo, ó, aí... Contando, né, como me definiria. Me definiria uma pessoa que... tá sempre aberto a tudo, sem essa história de punk ou o que for. Tem até alguma coisa punk no meio de tudo, que eu acho que é qualquer atitude que você tomar indiferente a alguma coisa, pode ser chamada uma atitude punk, entendeu? Em 2001, o Supla volta de vez pro Brasil e é convidado pela sua mãe, a Marta Suplicy, para ajudar ela na candidatura à prefeitura de São Paulo. Bom, foi justamente nessa época que ele ficou conhecido lá pelo termo papito, por causa dos piores clipes do mundo. E também foi bem nessa época aí que ele lançou o disco Charada Brasileiro. E vai vendo, ele tá tentando conversar com todo mundo, como eu falei. Olha o Zé Ruela que ele achou. Tipo, o cara é o Kid Morengueira, é o Bezerra da Silva lá em Nova York. E olha que podreiro esse clipe. Ele tá tipo cantando. E o cara tá assim. E pra mim, os piores clipes, aquele clipe, pra mim, da Green Hair, que a gente falou, pra mim é um clipe que é o melhor clipe pra mim, não é o pior. Ele é o melhor porque ele mostra realmente quem estava vivendo no cenário hardcore de rock and roll naquela época em Nova York, entendeu? Não de hardcore, de rock and roll, de punk rock, era o cenário. Eu fazia parte daquilo, então as meninas que estão ali faziam parte daquele cenário, né, do que rolava nas matinês no CBGB, né, ou das pessoas com quem eu apareço conversando, trocando uma ideia. Até o cara que eu venho na moto chegando é o Indian Larry, falecido, que fazia as custom builds, motorcycles, tudo custom. Indian Larry é uma lenda, faleceu, infelizmente, grande amigo meu. Ele chega no clipe comigo de moto ali. Um momentinho. Eis a questão, uma charada pra você. Você é um comédia da mídia ou um comédia que faz média? Para de fazer média. Vai, ô seu comédia! Para de fazer média. Pensa que é bacana, só porque tem grana. No fim de semana, vai pra Maresias e é na casa de sua tia, onde ele arrepia. Se ajudar até tomar um pau. Podemos dizer que essa foi a fase de ouro em popularidade pra ele. Com a hype do Charada Brasileiro, ele tocou no Rock in Rio 3. Eu não aguento, eles querem me controlar. Querem me obrigar a ser do jeito que eles são. Cheios de certezas e feito de ilusão. E participou da Casa dos Artistas. Não vai ter CV, eu sou um do Supla na TV. Tá tudo dominado, caralho. Você fala em cerol, eu jogo futebol. Nessa brincadeira, o Charada Brasileiro vendeu 1 milhão de fucking cópias, só por conta da exposição do Supla na mídia. Sua saga na TV continua e em 2007 estreou uma nova versão do programa Viva a Noite no SBT. E também engatilhou um projeto com o seu mano, o João Suplicy. Acesse a MTV de volta com os Brothers of Brazil! Sejam bem-vindos, como sempre! Tudo bem? E aí, tudo bem com você? Obrigado. Tudo ótimo comigo. Obrigado a gente, hein? E aí? Grande prazer. Sempre muito divertido, vocês sempre têm coisas tão interessantes pra contar. Dessa vez vocês estavam fazendo uma turnê lá pelas gringas, pelos USA. Turnê grande. Como com Flog Mole. Caramba, gente, Flogging Molly, só um parênteses, Flogging Molly, é muito foda. É uma banda irlandesa, não é? Eles são meio americanos, meio irlandeses, assim, né? Eles fazem uma mistura. Um violino e tal. Fazem um som bem misturado. Vocês curtem os caras? Muito. Eles são incríveis, né? Nossa, fantástico. A gente fez mais de 20 e poucos shows com eles agora.
E aí a gente vai fazer uma turnê com eles aqui em novembro também, eles vêm pro Brasil. Quero né? muito estar nesse Com show. eles também, que outra banda que a gente vai tocar? Asteroids, Asteroids, né? vai Também tocar, aqui no Asteroids Brasil. Galaxy Tour. Pô, mas são sons que não tem muito a ver com o som de vocês, Mas não né? precisa. Mas tudo não bem, tem, né? mas eu acho que uma coisa legal do Brothers, assim, que uma vantagem, acho, que a gente descobriu é que a gente pode estar tocando para vários tipos de... Porque a gente, que tipo de música é o Brothers também? I'm just sitting by myself tonight. O Supla tem um jeitão diferente, sempre misturou o inglês com o português, mas ele garante, não é de propósito. Essa coisa de falar inglês pra mim, até legal pra explicar pra galera, é uma coisa que veio muito natural pra mim. Logo quando eu nasci, os meus pais ganharam uma bolsa, né, para estudar em Michigan State, East Lansing. E aí, com 6 meses de idade, a gente foi para os Estados Unidos. Eu tinha 6 meses de idade, então eu nem me lembro direito. Mas dali a gente ficou um bom tempo e depois a gente foi pro West Coast, na Califórnia, em Palo Alto. Até hoje eu tenho uma visão, meu pai me levando para assistir um show da Joan Baez, né? Que era aquela que canta com o Bob Dylan, tem até no Netflix um negócio bem... E música de protesto, uma voz maravilhosa e tal. Mas eu tenho essa... Então, até os 8 anos de idade, essa foi a minha informação. E pra quem acha que ele tem influência só do Idol, a coisa não é bem assim. E eu vi, com 16 anos, um show do David Bowie, na Alemanha. E eu vi aquele cabelo meio alaranjado, meio branco. Eu falei, esse é o cabelo pro show. That's a good hair. E aí também eu vi o Billy Idol com aquela coisa punk. E tudo desse movimento punk, Vivienne Westwood, The Clash, Johnny Rotten, por exemplo, o baixista do Clash pra mim, Paul Simonon, é o cara mais estiloso que tem, tá ligado? O guitarrista do Stray Cats também, Brent Setzer, com aquele loiro, sabe assim? Eu sempre curti esse estilo. Então, um estilo que... Beleza. E o Sid Vicious também. Sid Vicious, quem começou com todas essas coisas... Bom, tinha o Elvis que fazia assim, né? A little bit. But Sid Vicious, naquele clipe My Way, that's... A referência. É a referência, só que ele é cabelo preto. Eu fui de cabelo preto, mas eu não quis ficar vampiro por toda hora. Eu sou mais alegre, eu acho. O meu rosto, pelo meu tom de pele, acho que combina mais com o loiro. Então foi... E veio disso daí. Então... É uma influência de tudo isso daí. Eu acho que eu sou uma junção de estilo de todas essas coisas que eu curto. E nessa onda de podcasts que a gente está vivendo, ele gerou uma polêmica em que ele afirmou ser o pivô do nascimento do Angra. Tinha uma banda que chamava... Vander Tafel, que era um grande guitarrista, falecido, infelizmente. E aí ele tinha uma banda e tinha 2 meninos que tocavam com ele, que eram os irmãos Buzik. E aí eu tinha um contrato com a EMI e precisava montar uma banda. E aí eu falei, ok. E aí eu chamei eles e falei, e que guitarrista a gente pode chamar? Tem um cara lá de Santana, um cabeludo lá, um tal de Edu Ardanui. E aí a gente formou a banda Supla. E a gente gravou o álbum, que tem até o Roger do Traje a Rigor, ele canta encolerado e tal. E aí eles ganharam uma grana, compraram um puto equipamento e formaram o Dr. Sim. E aí eu falei, pô, e eu? E eu tinha um monte de show pra fazer no Noites de Terror no Play Center. Como é que eu fico? Agora o álbum foi lançado e como é que foi? Bom, vamos ajudar você a montar uma banda. Então acho que primeiro veio o Luiz Mariucci no baixo, grande gente finíssima e toca muito bem. Aí veio o Confessori, que toca daquele jeito canhoto, esquisito, mas toca pra caramba também. E aí e o Kiko, acho que eu não me lembro quem veio junto. E aí a gente formou essa banda pra fazer as turnês. Teve até algum show, eu não me lembro com os 2 shows, eu chamei o Edu pra tocar com o Kiko. Foi muito legal, os 2 virtuosos. E aí eles formaram o Angra e, pô, mó legal, viraram um sucesso e tal. O Supla foi um cara que conectou essas pessoas, porque você sempre precisava ter as bandas de bons músicos, etc. Só que esses bons músicos também estavam formando outras bandas, vamos dizer, na cena, né, no underground. Sim, lógico. E aí a história é a seguinte, porque o pessoal que está aí não está entendendo o que a gente está falando. Vai explicar. Né, que a gente tava... Não, é importante. Porque da primeira vez que você veio aqui, eu falei sobre alguma coisa, estava de Angra, não sei o que, tu falou, pô, então eu tava lá quando eles se juntaram e tudo mais. Sim. E a história é basicamente da formação do Angra. Então, Rafa, vai tem contar. 2 bandas importantes, várias bandas importantes no heavy metal brasileiro, 2 delas são o Dr. Sim e o Angra. Então tinha uma declaração semelhante a isso, daí você me corrige, do Supla dizendo, eu conectei o Dr. Sim, eu praticamente formei o Dr. Sim e o Angra.
E a história foi semelhante a isso. É semelhante, porque o Dr. Sim era a banda do Supla que resolveu seguir de maneira autônoma, no caso do Dr. Sim. E a banda daí foi substituído por outros músicos. Esses caras formaram o Dr. Sim. Substituído por outros músicos que são boa parte dos músicos do Angra. Né? Sim. Com a única ressalva que eu falei, que assim, no caso do Angra, a gente já estava formado. Tá bom. Já estava formado. Tá. E o Ricardo Confessori, Batera e o Kiko e o Luiz... esquerdista. É. Não de pensamento, mas toca no dia de esquisitíssimo, mas é muito bom. Então, o Ricardo encontrou com eles lá, então ele foi o novo baterista. Eles trouxeram o Ricardo para o Angra. Ele não era do Angra? Ele não, a gente tinha um outro batera e tal, então na verdade... Vocês estavam em formação. Em formação, quer dizer, já tinha um outro batera, a gente já existia, estava fazendo música, já tinha contrato acontecendo, a coisa toda. Tá. Mas você conectou, de certa forma, com o Ricardo Confessor. A Nath de São Paulo não tem igual, pode ir pro Rio ou pra Portugal, alright! Eu me lembro de andar com uns punks ali no começo dos anos 2000 e os caras detestavam o Supla, ficavam chamando ele de punk de boutique. Vocês concordam com esse termo? Embora eu não tenha influência nenhuma do som dele na minha história, na minha formação dentro do rock, uma coisa é fato, o cara é uma figuraça do cenário rock BR. Porra, o cara teve até programa na MTV pra conseguir arrumar uma namorada. Pois é, esse é o nosso Supla.